Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Felipe, sou professor de Química e vamos começar agora uma viagem no submundo da Química, no mundo microatômico, que a gente quase que eu falei microscópio, não é microscópio, é microatômico. Nós temos então o conteúdo de atomística agora para vislumbrar. E aí, o conteúdo de atomística, né, os átomos, começam lá com os gregos. Os gregos, lá, Sócrates, Platão, já tinham uma ideia fundamental da construção da matéria. E essa ideia fundamental era uma ideia mitológica. Então, os deuses, eles organizaram e fomentaram a natureza, né? Fomentaram a matéria. Foi só depois que Heráclito, Xenófilo, Tales de Mileto e Anaxêmenes, eles se organizaram, tentaram sistematizar que tudo na natureza era composto, era organizado, era criado através da junção dos 4 elementos da Terra: fogo, água, terra e ar. E as suas respectivas combinações, né? Fogo e terra formavam o seco, a terra e a água formavam o frio, a água e o ar formavam o úmido, e o ar e o fogo formavam o quente. Então, essas 4 combinações formavam tudo que a gente tinha como a intenção de matéria. Então, a substância primordial era formada através da junção dos 4 elementos da Terra. A palavra átomo só veio aparecer ali por volta dos anos 300 anos antes de Cristo, com Demócrito. Então, já assim, a palavra átomo significa a menor parte visível na matéria. O que significa isso? Demócrito acreditava que, pegando um pedaço de matéria qualquer, ele utilizava o ouro, então pegava ali um pequeno pedaço de matéria qualquer e se dividia diversas vezes. Você tinha um determinado momento onde você não conseguia mais dividir a matéria. Esse determinado momento, essa determinada partícula era conhecida, essa diminuta partícula era conhecida então como átomo. Tá. E aí ficava competindo entre a teoria mitológica e a teoria atômica. Até que no ano de 1800, Dalton organizou a primeira teoria atômica. Então, lá em 1800, Dalton organizou toda a substância formada por átomos, que são as leis ponderais dele. E aí, esses átomos de um mesmo elemento são iguais em todas suas características, né? Então, percebam, aí eu estou com representação de algum átomo, né? Então, percebam que esses átomos são iguais em suas características, tá? E átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. Então, o átomo verde é diferente do átomo amarelo, é diferente do átomo vermelho, que é diferente do átomo cinza, tá? E essa teoria atômica de Dalton, ela era tão organizada que você tinha que substâncias simples são formadas por elementos iguais, em que substâncias compostas não possuem dois ou mais elementos diferentes. A teoria atômica de Dalton também organizou que os átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas, indivisíveis, indestrutíveis, impenetráveis e não tinham nenhuma carga. Dalton também organizou que nas reações químicas os átomos se combinam e transformam-se em outras substâncias. Tá? Então aí nós podemos observar, por exemplo, as esferinhas rosas se combinando com as esferinhas vermelhas para formar esse composto multicolorido de vermelho com rosa. Então, atualmente, nós conhecemos mais de 100 elementos químicos. Ali, esse slide está meio desatualizado, na verdade, nós conhecemos 118 elementos químicos que são tabelados e organizados em uma tabela periódica. Os elementos químicos possuem um símbolo químico. E esse símbolo químico, por exemplo, hidrogênio, vem de H. E esses símbolos químicos, eles vêm do latim. Tá? Então, oxigênio, O, Fe, ferro, cálcio, Ca, flúor, F, e assim por diante. Enxofre, por exemplo, vem de sulfur. Sódio vem de nátrium, Na. Ouro vem de auron. Fósforo vem de fósforo. Então, nós temos uma variação dos símbolos químicos. E esses símbolos químicos, eles persistem até o dia de hoje.
as substâncias são representadas por fórmulas. E essas fórmulas, pessoal, o que são? São a combinação dos símbolos químicos, dos elementos químicos, da representação desses símbolos químicos. Então, nós temos aí que a água, por exemplo, é H2O. Amônia, NH3. Etanol, C2H6O. Tá? E assim por diante. Então, nós temos ali representações de elementos e símbolos químicos. Uma equação química, então, ela pode ser escrita dessa forma aí. A água, ela vai liberar hidrogênio mais oxigênio, ou eu posso representar ela através dos meus símbolos químicos. Duas moléculas de água vão formar duas moléculas de gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio. E observa aí, o que eu fiz? Eu coloquei e montei para vocês as estruturas em bolinhas, para vocês entenderem. Já que Dalton falou que eram esferas rígidas, e essas esferas rígidas não eram destruídas, nem divididas, olha aí as esferas sendo recombinadas e reestruturadas em estruturas mais à frente. Então, Dalton organizou essa lei e essa estrutura e essa teoria atômica de Dalton ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. Né? Acreditavam, então, que a matéria ela era formada pelos átomos e essas partículas diminutas eram indivisíveis. Detalhe, nesse exato tempo aqui, formou-se as leis ponderais da química. E as leis ponderais da química, elas persistem até o ano de 2020. Tá? E essas leis ponderais da química são o quê? Bem, nós temos a lei da conservação das massas de Lavoisier. O que significa a lei da conservação das massas de Lavoisier? A natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vocês já ouviram essa frase, né? Eu já deve ter cansado de falar essa frase em sala de aula. O que significa? Que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Eu não vou perder nada aqui nessa reação química. Beleza. Depois da lei de Lavoisier, nós temos a lei das proporções definidas de Proust, que é a razão entre as massas dos elementos que formam um composto é sempre a mesma. Então, a minha razão é sempre igual. Já a lei das proporções múltiplas de Dalton também fala aqui. Vamos ler aqui. Se dois elementos forem combinados por compostos diferentes, a razão entre as massas dos elementos num dos compostos é igual ao número inteiro de vezes a razão de massa dos elementos do segundo composto. Então, se eu combinar a razão da massa entre dois compostos, ela vai dar igual à razão da massa do segundo composto. Tá? Então, essas três leis ponderais, elas persistem até os dias de hoje. A gente fala que essas leis, elas regem a química. Então, toda a reação, toda a estrutura química e física da matéria está regida ainda nessas leis ponderais. Eu não consigo tirar essas leis ou falsificar essas leis. No momento que essas leis pararem de funcionar, a gente tem que reestruturar toda a química como a gente conhece ela. Depois do modelo atômico de Dalton, nós temos o modelo atômico de Thomson, onde o átomo ele não é maciço, ele é uma espécie de massa gelatinosa de carga positiva, com elétrons incrustados, ou seja, dispersados ali dentro, com massa com carga e massa negativa. Massa com carga negativa. A experiência que ele fez foi uma experiência muito interessante. Ele pegou uma ampola, que é chamada de ampola de Crookes, colocou um cátodo, que é um polo negativo, e um ânodo, que é um polo positivo. E ele desferiu um diferencial de potência elétrica dentro desse tubo com um gás dentro. E o que ele verificou? Ele verificou uma fina e diminuta feixe luminoso que saía do cátodo e em direção ao ânodo, ou seja, saía do polo negativo que ia em direção ao polo positivo. Ele chamou esse feixe de feixe catódico, tá? De feixe de raios catódicos. Ele determinou que se esse feixe ele só existia na presença de um gás, ou seja, na presença de matéria, logo a matéria era formada, então, por essas pequenas partículas que ele chamou de elétron. Tá? E aí foi a ideia que foi formulada, onde o átomo
Então, é uma esfera gelatinosa de carga positiva com os elétrons ali dentro de cargas negativas. Ele ficou conhecido, esse modelo atômico, como modelo de pudim de passas. Mas o que raios que é esse pudim de passas? Ele é flamigerado pudim de passas. Tenta compreender o pudim de passas como um modelo de um panetone, né? Onde a casca do panetone ela tem cargas positivas, né? E dentro do panetone, ou dentro do chocotone, ali, aquelas frutinhas ou aquele chocolate seriam as cargas elétricas negativas. Logo depois de Thomson, lembrando que esses modelos, eles são, apesar de serem construídos ao decorrer do tempo, um modelo atômico não deixou de ser utilizado por causa do outro. Até hoje, por exemplo, eu utilizo o modelo de Dalton. Olha só, bola vareta. Eu tenho esferas nítidas para explicar, por exemplo, a existência ou a configuração ou como que um determinado composto químico se apresenta no espaço. Então, cada modelo atômico ele vai explicar uma determinada característica do elemento diferente. Tá? Por exemplo, o modelo de Rutherford primeiro, ele era um aluno de Thomson. O que ele queria era apenas corroborar a experiência do seu professor. Então, ele pegou um bloco de chumbo com um pouco de urânio dentro, e a ideia que ele tinha era o seguinte, eu não lembro se era urânio ou se... ali, polônio, não li direito. A ideia que ele tinha era o quê? Que na hora que esse peixe, ele já tinha conhecimento o polônio, esses elementos radioativos, eles liberavam ali partículas de cargas positivas e beta, né, alfa, beta, gama. Então, a ideia que Rutherford tinha era que no momento que ele liberasse desse peixe de partículas alfa, na hora que ele batesse na chapa de ouro ou na matéria, ele ia bater e voltar, já que o átomo era uma esfera gelatinosa de carga positiva com elétrons ali dentro de carga negativa. Mas observa o que ele conseguiu observar. Ele conseguiu observar o seguinte: parte do feixe, né, parte das partículas alfa, passavam por dentro da matéria, parte batia e ricocheteava e voltava, e parte sofria um desvio. Ele ficou curioso, ele ficou assim, sem entender, porque já que o modelo atual, naquela época, era um modelo de Thomson, onde era uma esfera, como que essa esfera permitia a passagem de material por dentro dela? Ora, Rutherford, então, teve que, ali, através de vários cálculos matemáticos, desenvolver um outro tipo de modelo atômico. Ele, então, desenvolveu esse modelo aqui. Observa. Ele falou o seguinte, que a matéria era um imenso vazio, aonde eu não poderia ter uma esfera e os elétrons encostados. Os elétrons, a massa positiva, deveriam ocupar um pequeno espaço, porque somente parte bateu e sofreu um desvio, parte bateu e voltou. Então, segundo ele, segundo através dos cálculos matemáticos, esse núcleo tinha que ser um núcleo muito pequeno mesmo. E, em volta, nesse espaço entre o núcleo de carga positiva, tem os elétrons de carga negativa. Ou seja, entre o núcleo e o elétron existiria um imenso vazio. Foi Rutherford que surgiu com a brilhante frase que a matéria é um imenso vazio. E aí depois ele organizou, então, que o átomo deveria ter esta configuração aqui, né? Onde o núcleo aqui, onde estou marcando com o apontador, é um núcleo denso, pequeno, de carga positiva, depois foram descobertos nêutrons, e eu tenho ali os meus elétrons girando em torno do meu núcleo, né? Que a gente chama de eletrosfera. Ali nós tivemos ali depois a descoberta do nêutron em 1932, pelo Chadwick, né? Que ele fez experimentos também com material radioativo e verificou a existência de partículas que não tinham carga e tinham massa, né? E aí ele percebeu que aquela partícula era aproximada
próton. Então, ele entendeu que o próton e o nêutron, que esse foi o nome que ele deu, deveriam estar no mesmo ponto do átomo. Foi aí que teve a descoberta do nêutron. Resumindo, as partículas fundamentais que constituem o átomo, ou seja, o átomo, pessoal, ele não é uma esfera, a menor parte da matéria. Seria a menor parte da matéria organizada. E qual que é essa organização? É essa organização de prótons, de nêutrons e de elétrons. Sendo que o próton ela tem uma massa de 1 mais 1 e uma carga negativa positiva. Os nêutrons têm uma massa de mais 1 e tem uma carga 0, ou seja, sem carga, nêutron. Os elétrons têm uma massa em uma razão de 1 para 1836 e uma carga de menos 1, tá? Uma carga negativa. Então, 1, 0 e menos 1. As principais características dele, então, como eu acabei de falar para vocês, próton, carga positiva, nêutron, sem carga, e eles compõem a massa, uma massa muito pequena, e os elétrons ali girando em torno do meu núcleo. E aí, pessoal, aqui a gente já vai pegar as primeiras informações para que a gente possa entender a construção dela, da grande e maravilhosa tabela periódica, que no ano de 2019 fez 150 anos. A gente tem que entender o quê? Que o número atômico é igual ao número de prótons. Se o número de prótons, se o próton é positivo e o elétron é negativo, então, logo que Z, que é o número de próton, o número atômico, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tá? Então, a gente tem que começar a entender isso. E aí, depois do átomo segundo Rutherford, nós tivemos ali, pareado com o átomo segundo Rutherford, o átomo segundo Bohr. Bohr, ele desenvolveu alguns postulados, né, algumas teorias, que foram depois explicadas, que é o seguinte. Primeiro, que este elétron não poderia estar girando constantemente numa eletrosfera em volta do núcleo. Por quê? Porque esse giro aqui em volta do núcleo, em determinado momento, segundo a mecânica clássica, vamos voltar lá, ele vai perder energia, ele vai se chocar contra o núcleo, e logo a matéria não existiria. E aí ele organizou alguns postulados, ou seja, algumas teorias. O primeiro dele é, vamos ler juntos aqui? Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Essas órbitas estacionárias são denominados estados estacionários, ou seja, esses estados estacionários circulares, ou essas camadas, né, a gente já pode utilizar o termo camada, são onde eu posso encontrar os elétrons que eles vão estar girando em torno do meu núcleo, sem ganhar e sem perder energia. Essas órbitas estacionárias, vamos continuar lendo, são aquelas nas quais o momento angular do elétron em torno do núcleo é igual ao múltiplo inteiro H sobre 2π. E que é isso? Significa que essas órbitas estacionárias é o momento onde que ele vai estar girando ali, ou numa razão ali afastada do núcleo, e essa razão vai ser essa aí, H sobre 2π. Beleza. O último postulado dele foi o que ficou conhecido como modelo fotoelétrico, que é o seguinte: fornecendo energia, não importa se essa energia vai ser elétrica, térmica, um átomo ou mais elétrons absorvem essa energia, e no momento que ele absorve essa energia, ele salta de um nível menos energético, de um nível mais interno para um nível mais externo, de um nível mais energético para um nível menos de um nível menos energético para um nível mais energético. Então, observa aqui. Se eu fornecer energia para esse átomo aqui, o que acontece? Esse elétron que está mais próximo do núcleo vai pular, saltar dessa camadinha aqui para essa camada. Só que ele não vai conseguir ficar aqui por muito tempo. No momento que ele chegar aqui nessa camada, ele volta para cá. Quando ele voltar para cá, ele vai voltar liberando essa energia em forma de luz.
Ou seja, aí nós temos o começo do efeito fotoelétrico. Tá? Esse efeito fotoelétrico depois foi explicado muito apropriadamente por Einstein. Tá? Então, observa aqui, resumindo o que eu falei. Os elétrons podem saltar de um nível para o outro, de um nível mais interno para o nível mais externo, desde que absorvam uma quantidade definida de energia. Essa quantidade é uma quantidade que a gente chama de quantum. Então, quanto de energia. Então, ele absorve energia e ele salta de uma camada mais interna para uma camada mais externa, que a gente chama de estado fundamental para estado dissipado. Ao voo, só que ele não fica lá por muito tempo. Então, ele decai, ele volta para o nível mais interno. Ao voltar para o nível mais interno, o elétron emite um quantum, ele emite a mesma quantidade de energia, então ele emite um quantum de energia na forma de luz, que é uma cor bem definida ou uma radiação eletromagnética. Meus amores, é só isso por hoje, porque o conteúdo de átomos é um conteúdo muito extenso, é muito delongado. Então, já vão fazendo uma lista sobre modelos atômicos, já vão pegando tirando algumas dúvidas comigo. Então, você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, façam os exercícios e a gente se encontra na próxima aula.